Jenny Britton foi brutalmente atacada e morta dentro do seu apartamento, perto do campus da faculdade de Harvard. Sem qualquer pista do culpado, durante 50 anos, muitos foram considerados suspeitos, inclusive seu namorado, seus professores e até mesmo seus colegas de classe. Olá pessoal, eu sou Giovanni e esse é o canal Caixa de Pandora. Para quem é novo aqui, já se inscreve no meu canal e curte meu vídeo para me ajudar com a divulgação. A gente posta vídeos toda terça e quinta com muitos casos legais. Me segue também nas minhas outras redes sociais que vão estar aqui na tela. Eu espero muito que vocês gostem, fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Jenny Britton nasceu 17 de maio de 1945. Ela era filha de J. Bode Britton e Ruth. A família morava em Needham, que era um subúrbio da cidade de Boston, em Massachusetts. Seu pai era vice-presidente de uma faculdade chamada Radcliffe College, em Cambridge, que funcionava como uma instituição de coordenação feminina de Harvard. Essa faculdade era parte do grupo chamado Sete Irmãs, que são as faculdades de artes liberais altamente seletivas dos Estados Unidos. Eles focam principalmente em educação para mulheres. Sua mãe, Ruth, era professora de História Medieval na Radcliffe Institute for Advanced Study. Esse instituto de ensino também faz parte da faculdade de Harvard e promovia algumas pesquisas no campo da ciência social e das artes. Durante sua infância, Jenny frequentou o colégio Dana Hall School, uma escola particular, e lá ela aprendeu a andar a cavalo, tocar piano e também órgão. E também ela gostava de pintar nas horas vagas. Após o colégio, ela entrou na faculdade de Radcliffe, onde se destacou bastante e se formou em antropologia. Ainda na faculdade, é dito que ela escreveu uma tese muito complexa sobre antropologia e arqueologia em apenas uma semana. E por causa do seu bom desempenho na faculdade, ela se formou recebendo o título de honra em 1967 e em seguida foi aceita na pós-graduação de Harvard na mesma área. Então, pela minha pesquisa sobre a vida de Jenny, ela era uma menina muito inteligente, muito esforçada e que gostava de estudar. Além disso, ela tinha uma facilidade de aprender sobre o tema que ela tinha escolhido e por isso ela se destacou bastante na faculdade. Após se formar, ela se interessou muito na arqueologia do Oriente Médio. Em meados de 1968, ela foi uma das candidatas a doutorado que acompanhou o chefe do departamento chamado Stephen Williams e o líder do projeto chamado Lember Karlovsky a uma escavação no sudeste do Irã. E lá eles encontraram o que Lember acreditava ser as ruínas de Alexandria Carmânia, que se trata de uma das cidades fundadas ou renomeadas de Alexandre o Grande. Na época, Lember deu os créditos do achado a Jenny Britton, e ele disse que esse era o principal achado daquela escavação. Na época da sua pós-graduação, Jenny morava em um apartamento de 4 andares que era propriedade de Harvard e ficava bem próximo da faculdade, apenas alguns quarteirões de distância. No seu tempo livre, Jenny gostava de ficar pintando no seu apartamento na companhia dos seus bichinhos, que era uma tartaruga e um gato, e ela também gostava muito de sair para jantar com colegas que faziam pós junto com ela, e foi assim que ela conheceu James Humphreys, seu namorado. Agora, falando um pouco sobre o prédio onde Jenny morava sozinha, alguns jornais já haviam relatado que aquele edifício era bastante velho, degradado e cheio de baratas, e era também um lugar bastante inseguro para morar. Alguns anos antes, em 1963, uma estudante da Universidade de Boston foi estuprada e assassinada em seu apartamento naquele mesmo prédio. É dito que as portas de acesso ao prédio não tinham fechaduras e nem interfone para limitar a entrada de pessoas desconhecidas. E a porta do apartamento de Jenny também não tinha um cadeado ou uma tranca que realmente protegesse o apartamento. E por isso, com o passar do tempo, ela acabou se acostumando a manter a porta destrancada. Por causa desses problemas, ela pretendia se mudar de apartamento no início do ano seguinte. A área de Cambridge Common, que é um parque nos arredores da Universidade de Harvard, também estava bastante violenta nessa época. Professores e estudantes já haviam relatado os assaltos e as tentativas de assalto que tinham sofrido pela região. E a própria Jenny já havia entrado em uma luta corporal com um homem que tentou assaltar ela naquela região. O homem chegou a cortar suas roupas com um canivete durante o ataque, porém a Jenny não comunicou à polícia sobre o incidente. Dia 6 de janeiro de 1969, a primeira segunda-feira após a virada do ano, Jenny, que agora estava com 23 anos e no segundo ano da sua pós-graduação, saiu com James, com seu namorado e com seus colegas de faculdade para jantar em um restaurante.
Depois ela passou em casa rapidamente para trocar de roupa para ir a um rink de patinação no gelo com seu namorado. O casal terminou a noite em um pub em frente ao prédio onde Jenny morava. Após saírem do pub, James levou a namorada até o apartamento dela por volta das 10h30 e ficou lá até por volta das 11h30 da noite e depois ele foi embora. Após o namorado dela ir embora próximo da meia-noite e meia, Jenny foi até o apartamento dos seus vizinhos, chamado Donald e Jill Mitchell, que moravam no mesmo prédio ao lado do apartamento dela. Ela tinha ido lá para tomar um pouco de vinho e jogar conversa fora com seus vizinhos. Jenny ficou cerca de meia hora ali conversando com eles e em seguida foi para o seu apartamento dormir, porque no dia seguinte, ainda pela manhã, ela teria uma prova muito importante para sua pós-graduação. Então, como eu falei, dia 7 de janeiro, o dia seguinte, era um dia muito importante para Jenny e para os alunos de pós-graduação. Aquele era o último exame antes dos alunos começarem a trabalhar em tempo integral em suas dissertações. Porém, Jenny não compareceu à prova. Seu namorado e seus colegas que foram fazer a prova acharam estranho ela ter faltado, porque ela tinha se dedicado muito aos estudos até então e não fazia sentido ela faltar logo no dia da prova principal da pós-graduação. Seu namorado James ligou para ela várias vezes naquela manhã, mas ela não atendeu o celular. Após a prova, pouco depois do meio-dia, James foi ao apartamento de Jenny. Como a porta estava destrancada, como de costume, ele conseguiu entrar. E lá ele encontrou o corpo dela de bruços na cama, com a camisola puxada para cima, cobrindo a sua cabeça, e também tinha um tapete e um casaco de pele em cima do corpo dela. Ele não entendeu bem o que tinha acontecido ali, então ele foi no apartamento dos Mitchells ao lado, e então ele pediu que Jill fosse com ele até o apartamento de Jenny para ver o que tinha acontecido com ela. A Jill foi até o apartamento e tirou as roupas que cobriam a cabeça de Jenny, e foi então que perceberam que sua cabeça estava ensanguentada e que Jenny estava morta. A polícia de Cambridge foi acionada e foram imediatamente ao apartamento. Chegando lá, eles já começaram a coletar as provas para fazer a investigação. Nada de valor havia sido levado do apartamento. A Polícia Estadual de Massachusetts também foi acionada para averiguar o apartamento em busca de qualquer evidência forense. Naquela mesma noite foi realizada a autópsia e então foi descoberto que Jenny havia sido abusada antes de ser morta. Também foram encontrados vários machucados em sua cabeça e fraturas no crânio. Ela também estava com hematomas no braço e foi possível identificar que ela havia sido morta 10 horas antes de ser encontrada. Pela forma dos ferimentos na cabeça de Jenny, a arma do crime era um objeto pontudo e afiado. De início, as investigações acharam que poderia ter sido utilizada uma machadinha ou um cutelo. Os investigadores então souberam que Jenny havia trazido uma pedra da escavação do Irã e o objeto estava desaparecido. Então foi especulado que o objeto do crime teria sido essa pedra, que era pontiaguda. Porém, não conseguiram determinar exatamente o que havia sido usado e a Polícia Estadual não encontrou nenhuma arma no apartamento. Ainda no apartamento foram coletadas impressões digitais que não pertenciam a Jenny e a nenhum colega dela que costumava ir ao apartamento. A polícia também entrevistou alguns moradores do prédio para tentar coletar mais pistas e uma criança disse ter ouvido ruídos incomuns na escada de incêndio naquela noite. Outro vizinho de Jenny disse à polícia que viu um homem fugindo do prédio por volta da 1h30 da manhã, que ele descreveu como tendo cerca de 1,80 de altura e 77 quilos. Os resultados finais da autópsia saíram uma semana depois, mas infelizmente nenhuma nova informação foi obtida através do exame. Até então não tinham nenhum suspeito do crime, e um fato incomum descoberto na investigação foi que tanto no corpo de Jenny como no chão e nas paredes do apartamento e até mesmo no teto havia sido espalhado um pó marrom avermelhado, identificado como ocre vermelho ou óxido de ferro. A polícia então contou esse fato para o professor Stephen Williams, que era o chefe do departamento de arqueologia da universidade. Era aquele professor que tinha ido à escavação junto com a Jenny, e ele disse que antigamente os povos pagãos do Irã e também outras culturas do mundo tinham o costume de espalhar pó sobre os mortos como um rito fúnebre. Juntando esse fato com a forma com que o corpo de Jenny foi encontrado, com o rosto e o corpo coberto por roupas, e também com o fato do criminoso não ter levado nenhum objeto de valor, tudo isso levou a polícia a crer que quem havia assassinado Jenny era um estudante de Harvard que a conhecia. O outro professor que conhecia Jenny também participou da escavação no Irã, o Lember Karlovsky, chamou essa ideia de completamente fabricada e sem fundamento. Porém, mesmo assim, o professor Stephen Williams deu à polícia uma lista de 100 alunos e professores da faculdade que poderiam ter esse conhecimento sobre povos antigos. Vários professores e alunos foram chamados para serem interrogados pela polícia, mas nenhum foi colocado como um suspeito. Muitos dos amigos de Jenny não conseguiam imaginar
por que alguém teria motivos para fazer aquilo com a Jenny. Foi levantada a hipótese de algum integrante da equipe de escavação ter tido alguma desavença com Jenny durante a viagem, mas os professores disseram que nada aconteceu, além de pequenos conflitos normais que surgem entre uma equipe que trabalha junto por um período muito prolongado. O caso logo atraiu a atenção da mídia nacional. O New York Times publicou vários artigos sobre o caso, e logo jornais de todo o país começaram a noticiar sobre a morte de Jenny. A polícia de Cambridge filmou o funeral de Jenny, que ocorreu dia 10 de janeiro de 1969, porque é comum que o assassino, quando conhece a vítima, vá ao seu funeral. Então eles filmaram para caso de detectar algum comportamento estranho ou fora do normal dos presentes no funeral. O namorado de Jenny e os Mitchells, os vizinhos que tomaram vinho com ela na fatídica noite, passaram por detectores de mentiras. Os investigadores pegaram um diário e uma lista telefônica de Jenny e tentaram entrar em contato com todas as pessoas mencionadas, tanto no diário quanto na lista, mas nada de importante foi coletado. 3 dias após o assassinato, a polícia de Cambridge anunciou que havia encontrado a pedra que havia sumido do apartamento de Jenny, mas não disseram onde haviam encontrado. Em uma entrevista coletiva sobre o caso, o chefe da investigação, chamado James Regan, disse que a partir daquele momento os detetives não poderiam divulgar qualquer informação sobre o caso sem a permissão dele. Isso porque a mídia estava noticiando muito sobre o caso e, segundo o chefe da investigação, tinha algumas informações incorretas sendo noticiadas sobre o caso. Em 6 de fevereiro, menos de um mês depois que Jenny foi encontrada morta, outra mulher foi encontrada também morta em seu apartamento em Cambridge, de uma forma bastante parecida com a que Jenny foi morta. Adam Behan, de 50 anos, era uma ex-secretária de pesquisa da universidade. Ela foi abusada e espancada até a morte em seu apartamento. O prédio ficava a pouco mais de 1 quilômetro de onde Jenny morava. O corpo de Adam também foi encontrado em sua cama e de bruços. Seu pijama havia sido puxado sobre a cabeça e também o criminoso a cobriu com cobertores. Ela também foi encontrada após notarem sua ausência. Seu patrão estranhou o fato dela ter faltado no trabalho e foi ao apartamento ver o que tinha acontecido. Ele entrou no apartamento de Adam com a ajuda do zelador do prédio e então a encontrou morta lá dentro. A semelhança entre os dois assassinatos levou a polícia a crer que a mesma pessoa havia cometido ambos os crimes. Porém, novamente, a polícia não tinha pistas o suficiente para colocar alguém como suspeito. Após a investigação inicial e muita frustração pela falta de pistas, o caso acabou sendo arquivado. A atenção da polícia e da mídia começou a se voltar para novos crimes que estavam ocorrendo pela região. A cobertura da mídia também foi limitada pela recusa da polícia em divulgar os relatórios oficiais sobre o caso. 11 anos se passaram e nada novo foi encontrado pela polícia. Na verdade, nessa altura o caso já tinha caído no esquecimento e permanecia arquivado sem solução, até que o teste de DNA ficou disponível para a utilização dos investigadores no final dos anos 80. As evidências do caso estavam bem preservadas e quando os testes de DNA ficaram disponíveis para os investigadores, eles finalmente testaram o sêmen deixado pelo assassino. Porém, não foi identificada nenhuma correspondência com os perfis de criminosos conhecidos da época. No início de 2010, vários escritores e jornalistas começaram a reexaminar o caso e solicitar cópias dos registros investigativos. Eles queriam ter acesso aos registros oficiais do caso, que desde a época do assassinato foi mantido em sigilo por decisão da polícia. A maioria dos pedidos foi negado, e quando os jornalistas recebiam registros, eles eram muito limitados, às vezes consistindo apenas em recortes de jornais e artigos sobre o caso. É dito que esse era um padrão da polícia de Massachusetts, eles se recusavam a divulgar todas as informações, exceto as mais básicas sobre os casos arquivados há muito tempo. Os escritores Beck Cooper, que havia deixado a revista que ele trabalhava para escrever um livro sobre o caso de Jenny Britton, e Alicia Bertetto entraram com ações judiciais contra a cidade de Cambridge para forçar a divulgação dos arquivos sobre o caso. Eles argumentavam que em outros casos criminais, novas pistas haviam sido encontradas após a polícia liberar os detalhes da investigação. Então, segundo os escritores, quanto mais informações divulgadas sobre o caso, mais fácil ficaria para encontrar novas pistas, provas e até mesmo testemunhas oculares do caso. E Beck Cooper principalmente precisava dos detalhes da investigação para que seu livro fosse escrito. Por causa das audiências judiciais do caso, a polícia teve que revisar todas as informações que eles tinham sobre o assassinato de Jenny.
E foi então que eles examinaram as evidências de DNA novamente e chegaram à conclusão que novos exames deveriam ser feitos, na esperança de encontrar alguma semelhança com os criminosos da época. Novas técnicas forenses de exames de DNA haviam sido disponibilizadas para esses investigadores, e isso tornava mais provável a identificação do assassino. Os investigadores então decidiram realizar novos exames com os DNAs coletados na época do assassinato. Então, em 2018, eles realizaram novamente as análises e dessa vez foi possível identificar que o DNA encontrado na cena do crime era compatível com o DNA de Michael Sumpter. Michael havia sido condenado anos antes pelo crime de estupro e morreu por conta de um câncer terminal em 2001, ainda na prisão. O primeiro crime registrado de Mike havia ocorrido em 1965, quando ele tinha 19 anos. Ele foi preso por um período curto por roubar uma bolsa. Após sair da prisão, Michael continuou a cometer crimes que gradualmente se transformaram em estupros e assassinatos. Sua primeira vítima fatal foi Jenny Britton, em 1969. Em 1972, ele entrou no apartamento da jovem Ellie Fate, de 24 anos, e a matou. Ele estrangulou ela com um fio e seu corpo foi encontrado no dia seguinte por seus colegas. Porém, mais uma vez, Michael não foi descoberto e continuou livre. Em junho de 1972, Michael foi preso por assalto e agressão. Pouco tempo depois de ser preso, ele começou a fazer parte de um programa prisional que permitia que presos considerados confiáveis ou que podiam ser suficientemente monitorados saíssem para trabalhar fora, retornando à prisão quando o turno do trabalho terminasse. Em uma dessas saídas, ele fugiu e cometeu mais um assassinato. Dessa vez, em 1973, ele entrou através da escada de incêndio no apartamento da Mary Lee McLean, de 24 anos. Ele abusou sexualmente dela e a matou. Seu corpo foi encontrado no dia seguinte por seus colegas que moravam junto com ela. 8 dias depois, Michael foi encontrado pela polícia e preso novamente. Nessa ocasião, ele também foi acusado de agressão por atacar o policial que o prendeu e por portar arma de fogo. Até então, ele era apenas acusado de roubo, agressão e porte ilegal de arma. Em 1975, novamente ele foi liberado para trabalhar fora da prisão. Nessa ocasião, ele aproveitou para atacar uma jovem de 19 anos, que não teve seu nome revelado. Ele se aproximou da vítima, alegando ser seu novo vizinho. A jovem então o convidou para entrar em sua casa. A vítima foi amarrada, amordaçada e abusada sexualmente. Ela sobreviveu ao ataque e denunciou o crime para a polícia. Na ocasião, ela conseguiu identificar Michael como seu agressor, através de fotos que a polícia mostrou para ela. Ele havia fugido, porém pouco tempo depois ele foi encontrado e foi preso. Dessa vez ele foi condenado por abuso sexual e agressão e recebeu uma sentença de 15 a 20 anos de prisão pelo abuso sexual, acrescentada à pena de assalto e agressão que ele já estava cumprindo. Então, enquanto cumpria sua pena, ele morreu de câncer em 2001. Em 2005, os investigadores tiveram seu primeiro sucesso quando o DNA de Michael Sumpter foi compatível com o DNA do abusador de uma mulher em Back Bay, em 1985. Esse crime provavelmente foi cometido quando ele teve outra licença para sair da prisão. Então, além de todas essas mulheres que eu citei, ele tinha abusado de mais uma. Os investigadores, encorajados por essa descoberta, continuaram as pesquisas de casos arquivados, similares a esse. Então, a polícia começou a remexer nos casos não solucionados. Em 28 de fevereiro de 2010, a polícia de Boston anunciou que havia ligado Michael ao assassinato de Ellen Fate. 2 anos depois, em 19 de outubro de 2012, as autoridades anunciaram outra correspondência positiva, dessa vez com o assassinato de Mary Lee McLean, ocorrido em 1973. E em 2018, ele finalmente foi ligado ao assassinato de Jenny Britton. Agora, voltando para o caso da Jenny, para ter certeza que o criminoso era Michael, os investigadores precisavam comparar o DNA encontrado na cena do crime contra o DNA de um homem que tivesse algum parentesco com Michael. A polícia então foi em busca dos registros dele e descobriram que ele tinha um irmão. A polícia então entrou em contato com esse irmão do Michael e ele aceitou fornecer aos investigadores uma amostra de DNA. Em uma entrevista coletiva em novembro de 2018, a promotora do condado de Middlesex, chamada Marian Ryan, anunciou finalmente que quase 50 anos após o crime, Michael Sumpter havia sido identificado como responsável pelo assassinato de Jenny
Jane Britton, ocorrido em 1969. Apesar de Michael não poder ser julgado por já estar morto, o mistério de quem matou Jane foi finalmente solucionado e o caso oficialmente encerrado. Esse foi o caso mais antigo do condado de Middlesex a ser resolvido. Após identificar o criminoso, a polícia apresentou sua teoria de como Michael cometeu o crime. Como um dos relatos das testemunhas da época sugeriu, ele provavelmente usou a escada de incêndio para ter acesso ao apartamento de Jane. Os relatórios da autópsia indicaram que Jane havia sido morta poucos minutos após voltar para o seu apartamento naquela noite. Assim que Michael matou a Jane, ele desceu a escada de incêndio e fugiu do prédio. Sua altura e peso correspondiam ao relato do vizinho de Jane, que viu um homem fugindo do prédio próximo a 1h30 da manhã naquela noite. O pó vermelho encontrado no apartamento de Jane mais tarde foi identificado pela polícia como um resíduo utilizado para as pinturas que Jane fazia. Então seu assassinato não tinha qualquer relação com os estudantes da faculdade, como foi suspeitado inicialmente. Então o caso Jane Britton foi finalmente encerrado. Bom, pessoal, esse é o caso de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir o meu vídeo, de se inscrever aqui no meu canal e deixar um comentário falando o que você achou do vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo caso.